Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 e 3, mais uma vez está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia, aos Hebreus 11, de 1 a 3. Nós vamos dar sequência ao nosso seminário da Escola Bíblica, Formando Heróis da Fé para a Igreja da Última Hora. E agora nós vamos chegar na altura, dando sequência, de falar da base desses heróis. E lembrando que heróis aqui não tem a ver, irmãos, com aquilo que nós pregamos como heróis. Heróis aqui são aqueles que realmente entregaram suas vidas para o Senhor e deixou que o Senhor as dirigisse. Glória a Deus. As dirigisse suas vidas para a glória do nome dele. Heróis da fé não são heróis dos quadrinhos. Heróis da fé não são heróis no conceito nosso. Não, são heróis porque decidiram na terra glorificar a Deus em suas vidas acima de qualquer coisa. E Deus está precisando de heróis na fé desses dias. Deus está precisando de uma igreja que tenha fé bíblica e ande nessa fé e não abandone esta fé. Você está escolhido, você está inserido nisso, você está aqui nesse banco assentado ouvindo, você está pela internet ouvindo, embora o inimigo queira te tirar desse banco aí, desse sofá, desse lugar para que você não ouça. Você é escolhido. Deus quer que eu e você nos levantemos nessa fé, nesta fé. Por isso é importante nós lermos esses 3 versículos que lemos e um pouco parar sobre eles, porque tudo que vai revelar esses heróis da fé do capítulo 11, da galeria dos heróis da fé, da carta do escritor aos Hebreus, e o que vai de fato nortear a vida dos demais que estão fora, e daqueles que pós-bíblico foram também fazendo grandes obras, e nós temos as histórias, as biografias destes homens e mulheres. O que vai nortear, o que vai ser o alicerce da história destes homens que glorificaram a Deus é a fé. Mas a fé, ela precisa ser interpretada como de fato é. Nós, principalmente do Ocidente, queremos ter uma fé, ou escolhemos ter uma fé, irmãos, que domina, que atrai para nós o que queremos. Irmão, e você que usa máscara, que tem algum certo tipo de insegurança, você usando máscara não será contaminado, fica tranquilo. Se tivesse qualquer contaminação, não seria. Você está de máscara, fique tranquilo, não deixa o inimigo enganar você não. Estou falando aqui para responder algumas mentes, pelo Espírito do Senhor. Então, meus irmãos, a fé ocidental eu tenho fé, por que Deus não faz? A fé bíblica eu tenho fé, se Deus não fez é que Ele tem um propósito. Está entendendo? A fé legítima? A fé ocidental, extra-bíblica, não é bíblica, ela diz assim: eu determino. A fé bíblica não tem coragem, a não ser que é um demônio, Deus me deu autoridade, então eu determino que ele saia, em nome de Jesus. Aí é diferente. Mas eu determino que o banco abra as portas agora, porque eu quero um empréstimo, e ele aconteça na minha vida. Não, meu filho, você não determina não, é Deus que determina e o gerente que escolhe. Agora, eu posso ter fé para que Deus toque na vida do gerente? Posso, mas não mando no gerente e não mando em Deus. Você consegue entender isso? Por isso que quem tem a fé bíblica não desiste. Quem tem a fé bíblica, a fé desta pessoa
é uma fé de olhar para Deus e saber em quem tem crido, e que não há outro caminho. Para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Ele já me convenceu. Então, por mais que venham provas, lutas, dificuldades, tentações, provocações, perseguições, ódio de pessoas, não desisto, porque a minha fé, ela já está aqui, e eu não tenho como deixar Jesus mais, porque eu sei quem Ele é. Entende? Então nós temos que dominar. Eu estou intrigado com essa porta que está fechada, por isso que eu estou meio parando assim, meio bloqueado. Quem está passando mal? Nós oramos, né? E aí, meus irmãos, essa fé, olhe para cá, essa fé é uma fé que me legitima como filho de Deus e me faz estruturado na rocha que é a palavra de Deus. Então, que tipo de fé está aí dentro de você? Porque às vezes a gente vai enfrentar uma luta e por causa da luta a gente desvia de quem traz a verdadeira vitória. Que fé é essa que está aí? Quem que está? É visitante. Já tem alguém orando lá junto, capaz, né? Então tá. Então, meus irmãos, é hora da gente ter a fé verdadeira. A fé, escute isso, irmão, a fé não é deusa, mas ela não te deixa desistir. Olhe para cá. Só vai ligar o ar, irmãos, olhe para cá. As carinhas tudo viram para lá, meu Deus do céu. É interessante, aquele tanto de carinha faz assim. Aí fica. Ai, como é que liga isso? Igualzinho das outras vezes, fica tranquilo. Aí, meus irmãos, essa fé que está aí dentro de você, internauta, essa fé que está aí dentro de você, ela te faz pensar desistir? Então, essa não é a fé bíblica. Porque a fé que está em nós, ela me faz insistir. Insistir. Não, eu vou ser aprovado. Não, eu vou passar. Não, o Senhor me dará força. Olha o que Jesus diz a respeito de Lázaro morto há 4 dias. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que eu entendo além da interpretação teológica natural? Que o Lázaro morreu crendo em Jesus. Ele morreu com fé. Ele não estava lá dizendo, eu fui deixado, esquecido, não. Ele estava lá morrendo com fé, se Jesus chegar eu sou curado. Tanto é que a irmã dele chega e fala, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então a família estava reunida dizendo, ele vai chegar, fica firme. Não passa mais não. Espera ele chegar. Ele morreu cheio de... Jesus chegou e falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Levanta e sai. Então a nossa fé é, ainda que morra, a gente tem fé. E se Jesus não ressuscitasse ele, pastor? Não interessa, irmão, interessa que se ele morreu com fé, ele estava no céu. Tem coisa maior do que receber algo aqui, é receber algo lá. E nós temos que entender isso, se eu perder aqui e ganhar lá, eu quero, mas se eu ganhar aqui e perder lá, eu não quero. Por quê? Porque o meu propósito de fé é chegar lá. E ainda não chegamos. Ainda não chegamos, então tem que ter. Ei, irmã Tereza, eu vi um camarada fazendo um exercício esses dias. Só para você de ver, suadinho assim, que estava até derretendo. Glória a Deus, Deus abençoe. Olha, fé é que me leva a concluir a carreira, ainda que eu transpire. Vocês lembram daquela mulher? Ninguém lembra, pouca gente, a não ser os nerds, lembram quem venceu aquela corrida, mas ninguém esqueceu daquela mulher que terminou toda enrolada de cãibras e concluiu, foi a última, mas ela passou aquele limite que foi imposto a ela venceu. Isso é uma forma que a gente pode usar para falar o que é fé. Fé é que ainda arrastando, chegando, a gente chega.
Ainda que arrastando, ainda dê para tocar nas orlas da veste de Jesus, chega. E aqui nós vemos aqui 3 palavras muito especiais, entre outras, desses 3 versículos, que nos traz clareza sobre a questão do que é a fé, que são as palavras certeza, convicção e testemunho. A fé é a certeza, e ela também é a prova, a convicção das coisas que se não veem. E aí por elas os antigos alcançaram 3 palavras para a fé. Depende de cada versão aqui, mas as palavras no grego vai trazer para nós essas 3 revelações. Primeiro, a fé é a... O que é que significa essa palavra no grego para a gente entender um pouquinho mais? Não quer dizer que você tem que entender grego, irmão, para entender o que Deus está falando, porque aqui já é o bastante. Fé é certeza. O que é certeza? Certeza é uma coisa que não cabe dúvida. Não está explicado claramente? Certeza é quando você não tem dúvida de nada. Você tem certeza que você ama Jesus? Meu Deus, pastor, o senhor está perguntando isso, por quê? Porque eu tenho certeza. Você tem uma reação. Você gosta de carne, irmão? Gosto. Certeza? O senhor não está perguntando isso não, ué. Aí você chega para um baiano e fala, você gosta de farinha? Ele fala, vixe, que é demais. São certeza. Certeza traz reações e expressões de quem não duvida, de quem sabe o que está falando. Essa é a interpretação natural. E no grego é aquilo que serve de escora, aquilo que sustenta. E é muito claro isso, porque o que é que me sustenta, irmãos, é aquilo que me dá a convicção. Você vai escorar num lugar que você vai cair? Onde você escora? É onde de fato pode apoiar. Eu não vou, tem coisas que podem ser e podem não ser, mas para que entendamos. Por exemplo, eu vou sentar nessa cadeira, você acha que eu vou ficar consultando a cadeira? Eu preciso fazer isso? Às vezes a gente fica rebuscando demais o que não precisa e já está tão claro. Entende ou não? Deus está falando conosco? A fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para a casa. Por que eu não pensei antes? Quem sabe isso aqui ia quebrar? É alicerce. Nós estávamos aqui quando foi feito. Você tem medo de pisar esse chão? Você tem que estar sobre a fé bíblica verdadeira. O herói da fé está sustentado naquilo que Deus lhe deu. E quem Deus não deu, não toma de volta. O que Deus deu, eu só perco se eu desprezar. Digo, o que Deus me deu, eu só perderia se desprezasse. Começar dos dons. Os dons são irrevogáveis. Então, a questão é, Deus nos deu a salvação? Ao contrário dos calvinistas, nós temos um pensamento diferente, teológico. Mas eu posso perder se desprezar. Por isso que Hebreus capítulo 2 diz que ai de nós se desprezarmos tão grande salvação. Leia capítulo 2 dos Hebreus para você ver. Então, o que Deus nos deu tem que ser abraçado, cultivado, e nós temos que crescer nisso. Por isso que muita gente passa muito mal na igreja. Estou falando no aspecto da fé, tá bom? Não é o que está acontecendo ali. Passa muito mal por quê? Porque não toma decisões, não é nem uma coisa e nem outra, então não tem alicerce.
Em cima do muro não funciona. Tem que ter um lado. Você tem que descer. Ok? Então, assim, irmãos, podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que se esperam. Porque se eu tenho essa convicção, eu sei o que estou esperando. Porque uma coisa e outra está funcionando dentro de mim. Eu tenho fé e tenho convicção no que eu espero. Eu espero porque eu tenho fé. É uma coisa assim, ó. E a fé é a certeza das coisas. Por que no Brasil, no mundo, irmão, assim, eu não fui em muito lugar no mundo, mas no Brasil e outros lugares que eu fui, eu faço essa pergunta e a resposta sempre é a mesma. A fé é a certeza. As pessoas falam das coisas que não se veem, não é, das coisas que se esperam. Eu não sei porquê, mas em qualquer lugar a resposta é a mesma. Não é, a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. E o que esses heróis estavam esperando? Uma cidade melhor. Eles não estavam esperando o milagre deles. Eles estavam esperando uma cidade melhor. Uma cidade maravilhosa. E por causa disso, venceram leões, espadas, fogo. Da fraqueza tiraram força. Por quê? Porque estavam esperando uma cidade melhor. Eles estavam caminhando para uma cidade melhor. A nossa fé não pode, Deus vai abrir a porta e eu viver nessa esperança. Deus vai me curar e eu viver nessa esperança. Não, primeiro eu vivo na esperança da terra prometida lá no céu, da nova cidade, da nova Jerusalém. E por causa disso eu tenho fé que Ele me cura, que Ele me restaura, que Ele me renova. E se Ele não me renovar, minha esperança é aquela, é a terra prometida. Dirigiu a fé. E se eu espero lá onde só os santos entram, eu vou santificando aqui com a minha fé. Entende? Está entendendo mesmo? A fé do cristão é o meio que Deus usa para dar-lhe confiança de que estas promessas serão cumpridas. Como que eu creio na promessa de Deus? É tão esquisito, se você pensar isso do ponto de vista natural. Mas quem que me garante? Agora, quando a pessoa está cheia de fé, ele não quer garantia, ele já sabe, ele tem convicção. É uma coisa fantástica. Quando eu, antes de conhecer Jesus, queria conhecer Deus, não queria morrer em pecado, porque eu queria ir para o céu, aquela coisa de quem não conhece a palavra, não conhece Deus. Irmãos, eu tinha um comportamento de vida. O dia que Jesus entrou na minha vida, como a palavra de Deus fala, quem está em Cristo nova criatura é, as convicções vieram. Eu, a mesma pessoa, com o mesmo cérebro, ou seja, os mesmos parâmetros para julgar as coisas, mas agora com Deus na vida. E a fé foi dada aos santos. Então agora eu tenho certeza. Isso é coisa da fé. Por isso que é perigoso perder a fé. Porque se você perder a fé que nós estamos falando, você perde a esperança. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você perde a esperança. Perdeu a esperança, perdeu força. Então, não deixe a sua fé esmorecer. Viva essa fé, alimenta essa fé. E aí é igual fizeram a pergunta para o nosso querido Dr. Marco Aurélio, hoje um psicólogo muito abençoado, conceituado, nosso amigo, querido. E aí perguntaram para ele na época da faculdade, muitos anos atrás, Marco Aurélio, os caras que estavam estudando junto, né? Tem gente que estuda psicologia, irmão, só por causa do problema que tem. E aí dá confusão, por isso que tem uns aí que você tem que saber se ouve ou não ouve. Mas os profissionais são maravilhosos, os de fato. E aí, o Marco Aurélio ouviu essa pergunta. Marco Aurélio, se tu chegar lá e não é nada do que você está falando, Jesus não existe, salvação não existe, essas coisas não existem.
Ele olhou para o camarada e disse assim: mas tá bom, e se eu chegar lá, se você chegar lá e tudo que eu estou falando é verdade? Quem vai perder? Eu vou perder alguma coisa? Você não vai perder nada não, mas eu vou. Então, mesmo ali na inteligência natural, dá para saber que a gente precisa ser fiel a Deus aqui. Então, entenda uma coisa mais sobre essa fé que estamos falando. As minhas obras, irmãos, não vão trazer para mim essa fé. Não. Quem traz essa fé é Deus. Aqui preste bastante atenção, por favor. Bem assim, bastante atenção. As minhas obras, elas não vão trazer essa fé para mim. Não pelas obras, diz a palavra. Mas, quando essa fé vier para mim, as minhas obras revelarão que ela está em mim. Consegue entender ou não? Então, veja bem, eu não conquisto essa fé fazendo, e aí se eu concluir tal coisa e tal plano de obras, então eu alcanço essa fé. Não. Eu mostro para Deus que quero esta fé no meu dia a dia. Senhor, me salva. Senhor, me liberta. Senhor, muda. Senhor, transforma a minha vida. Tem misericórdia de mim. E Deus olha do céu e chega aquele ápice que Ele olha, agora realmente é o que Ele quer. Aí Ele traz essa fé para mim. E agora, quando essa fé chega em mim, eu pratico as obras de um salvo com prazer e com alegria. Consegue entender ou não? Está simples para entender? Então é uma dádiva de Deus. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Primeira coisinha que nós falamos aqui no culto passado, por meio, isso é dom, viu a associação? Então eu mostro para Deus que quero, e Ele simplesmente quer que eu decida isso, e então Ele traz para mim o pacote da salvação. Tem que ter uma resposta, e essa resposta é de quem quer, a fé que Deus dá. Então ele crê com a fé natural que Deus quer dar, e ele se rende a esse Deus, e Deus vem com a fé dos céus para a minha vida. E é aí que me faz nascido de novo. E aquela palavra do nascer, é necessário nascer de novo. Se você não viu, veja, e se você viu, reveja. É importantíssimo. Nós só viveremos na unidade do Espírito quando de fato nascermos de novo. Então veja lá. Tá bom? Entendido? Então, primeira palavrinha. Certeza. Você tem essa certeza? Você já tem esta certeza? Segunda palavrinha aí, qual que é? Convicção. Aí vamos lá. O que é uma convicção? Parece que é tudo igual, não é? Mas vamos lá. Persuasão íntima. Sai do intelecto e vem para dominar o meu interior. Aí completa. Quando você vê jovens, ontem teve lá para as 10, e é isso que eu quero que a mocidade acompanhe. Se lá para as 10 está tirando da escola bíblica, né? Você quer casar com a trifena. Tem a trifena e a trifosa, você pode escolher uma das duas. Aí você vai casar com a trifena. Você vem para o intelecto e fala, não, é certeza que é ela. É ela. Porque o intelecto, muitas vezes, ele cobra o que os parâmetros do meu cérebro usam para medir. Então, o meu conceito de mulher bonita é a Vilcelene. O conceito de mulher bonita do Favaron é a Terezinha. O conceito de mulher bonita do irmão Benedito é a Ione. É por isso que um está ao lado do outro. Né? Então, na minha inteligência, no meu padrão de escolha, Vilcelene. Aí, quando eu olho e vejo que ela e a coisa está funcionando,
a minha alma se enche de convicção. E o sentimento é envolvido. Consegue já trazer um pouquinho mais aí para a fé? Eu tenho fé e a minha alma se envolve com Deus. Eu tenho fé, aí vou para o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei. Está na área do cérebro. Que o Senhor é Deus. E aí eu vejo alguém dizendo assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Eu tenho convicção e não quero que ele saia do meu interior, porque ele me domina. Está entendendo? Outra coisa, além de ser a convicção que envolve essa intimidade, esses meus sentimentos, e essa convicção é dada por Deus. Então, essa convicção que tem na minha alma não é de que eu sou o rei da cocada preta, não, é que Ele vai cumprir as promessas. E a principal, qual que é? Salvação. Nunca deixe isso para trás. A presença no coração da fé recebida de Deus é convicção suficiente de que Ele cumprirá a sua palavra. Então tem as promessas que Deus usou profetas para falar comigo, ou falou aos meus ouvidos, ou inspirou-me a elas, que não contradizem a palavra de Deus, e tem as promessas da palavra de Deus. E eu sou convicto em todas elas, porque eu tenho fé e já fui persuadido. Por isso que tem pessoas que quase que você me persuade, que estava entrando aqui, estava só aqui, ó. Aí o Paulo foi chamado de louco, porque o cara não quis a fé. Então, meus irmãos, tem que ter certeza, sim ou não? E tem que ter, a convicção te impulsiona, a certeza te posiciona, a convicção te impulsiona. A certeza te faz saber, a convicção te faz movimentar. Guarda essas palavras do Espírito Santo. E aí acontece o que tem que acontecer naturalmente. Qual que é a próxima palavra? Testemunho. Do grego, marturel. Escreve-se assim mesmo. M-A-R-T-U-R-E-O. Marturel. Que quer dizer o quê? Aquele que dá testemunho morrendo. Isso é fantástico. Aquele que, mesmo em caso de morte, não nega o que crê. Nega! Não. Por isso que os nossos irmãos não negaram. Os que negaram não tiveram essa fé, não tinham essa fé. Mas os que receberam a fé não conseguem negar. Como assim? Como negar? Se eu negar, eu estou enrolado, meu irmão. Se eu negar, eu vou para o inferno. Eu aceito, acabou, não tem jeito. Por isso que Pedro vai dizer: com esta fé e convicção, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e temos sabido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Acabou, não tem como. Então, o marturel, quando se diz a primeira revelação da palavra, significado, aquele que dá testemunho morrendo, meu irmão, isso aqui é fantástico. Se eu tenho fé e tenho convicção, eu morro para mim, para glorificar Ele em mim. Fala, você gosta de o que um homem do mundo gosta? Você gosta de ter 3 amantes? Aí o camarada do mundo vai falar o quê? Gosta. Por quê? Porque a carne quer aquelas coisas. É natural da carne perdida. Sim ou não? Aí você chega para o camarada que tem Deus, que realmente tem Deus, não é que está na igreja, que tem Deus. Aí fala, você gosta? Ele diz, nunca, jamais, eu já tenho uma esposa. E isso não passa na cabeça. Por quê, meus irmãos? Porque ele morre para si, para viver para Deus.
Dá para entender agora? É por isso que às vezes a gente se cala. A gente morre para si, para glorificar a Deus e não escandalizar quem nos ouve. É difícil isso? Muito, muito, por causa das interpretações diversas. Se alguns de nós víssemos aqui o pastor Lindomar com a zorraga entrar na igreja e começar a arrumar esses bancos para baixo e falar assim, vocês estão fazendo da casa de Deus uma casa de anarquia. Muitos iriam escandalizar, sim ou não? Nossa, o pastor parece estar possesso. Meu Deus do céu, pastor, o senhor virou a mesa ali, o senhor fez não sei o quê. Sim ou não, irmãos? Porque o julgamento é segundo o coração que temos. Só que Jesus estava cheio do zelo de Deus. E tem hora que a ira traz o zelo de Deus, mas Jesus não estava na casa do pai e da mãe. Jesus estava na casa dos ladrões e salteadores. É diferente a relação com pai e mãe e a relação com salteadores, é diferente. E aí o que acontece? Ele diz, o zelo da tua casa me consome. Não façam da casa do meu pai covil de salteadores. A casa do meu pai é casa de oração. Então, a pessoa, por mais santa que seja, tem também momentos de ira. Noé teve, Moisés teve, Pedro teve, Paulo teve, João Batista teve, Jesus teve, e eu não vou ter? Quem que é mais santo aí de todos? Jesus. Depois dele, os bíblicos. Então tem que entender, o problema é, irado com o quê? Com zelo? Então tenha domínio, veja onde você está. Jesus, ele é o exemplo. Pense sempre em Jesus quando ele estava no meio dos irmãos dele, quando ele estava no meio dos obreiros, os discípulos, o que aconteceu, por que aconteceu, estuda cada contexto. E aí a gente vai ter uma medida de julgamento melhor. O resumo de Hebreus 12:1, irmãos, quando o capítulo 11, abra aí o 12:1, está bem pertinho aí, não é? Quando o capítulo 11 se encerra, que é a galeria 2, heróis da fé, e obviamente o 12 inicia com uma palavrinha. Qual que é a palavrinha que está aí na sua Bíblia? A primeira somente. Preste atenção, meus irmãos. Portanto, diga, conectivo. Essa palavra, ela está ligando o texto anterior ao que vai começar. Ou seja, por causa dessas coisas, por causa de tudo isso que foi dito e que vocês estão cientes agora, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí vem os conselhos. Então, a palavra testemunho vem de novo? Sim ou não? Eles foram exemplos para nós. Então, nós também, ou seja, estes venceram porque deixaram todo o embaraço e o pecado que estão de perto rodeia. Quem quer vencer? Quem quer chegar à cidade santa, como eles quiseram, e por causa disso vencer? Então deixa todo o embaraço. A minha fé me faz, escutem isso, a minha fé me faz abandonar os embaraços. Agora veja bem, preste atenção, traga a mente para cá, em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Escute. Você quer, são perguntas redundantes, mas é para você fixar, tá bom? Você quer chegar na cidade santa? Se realmente você quiser e tiver essa fé que nós falamos, você não vai querer se embaraçar com nada nessa vida. Por isso que Paulo vai falar a Timóteo, quem milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida. Por que não embaraça? Porque ele está usando a questão da corrida dos gregos da época, os romanos da época. Eles iam despindo de tudo que atrapalhava eles correrem mais.
porque a carreira está proposta. Por isso que Paulo vai dizer, ó, vamos deixar o embaraço, vamos deixar o pecado, e ele vai dizer assim, ó, que e corramos, 12:1, corramos com paciência. Irmãos, a carreira para chegar na Nova Jerusalém é uma carreira, tem que correr. E correr abandonando coisas que nos embaraçam, correr abandonando pecado. A igreja não é rígida quando ela prega contra pecado. A igreja não é rígida quando ela fala contra os embaraços. Não, a igreja está cumprindo o papel para te ajudar a chegar no céu. Não é rigidez, é revelação. Não é rigidez, é ajuda. Não é rigidez, é alerta. Não é rigidez, é abrir os olhos. Não é rigidez, é ajudar você a não perder as convicções e a fé. Não dá para entender assim? E aí, ele está dizendo, meus irmãos, que essa grande nuvem de testemunhas são testemunhas para nós. Então, escute isso bem claro, por favor, para você ter uma ideia melhor ainda. O que está escrito na Bíblia não é para dizer que aqueles irmãos conseguiram e nós não conseguimos. O que está escrito na Bíblia não é para dizer que Deus fazia. O que está escrito na Bíblia é para dizer, eles venceram e nós também. Eles tiveram essa experiência com Deus e nós também teremos as nossas experiências com Deus. Eu lembro uma vez que o Senhor nos deu uma mensagem sobre esse tema, nós também. Nós também. A mulher do fluxo alcançou o milagre? Nós também. A Bíblia não foi escrita para exaltar quem alcançou, a Bíblia foi escrita para abrir a fé para que eu e você possamos também alcançar. E a primeira coisa e principal a alcançar é o céu na partida dessa vida, e depois as demais coisas. Então vamos lá. Quem quer seguir aqui então o bom exemplo de Isaías? Alguém quer seguir o bom exemplo de Isaías? Ele morreu cortado ao meio, cerrado ao meio. Tradição que diz, a Bíblia não diz, a tradição diz que Senaqueribe mandou serrar Isaías ao meio, porque ele foi lá entregar uma palavra de Deus. Alguém quer seguir aqui a trajetória de Davi? Alguém quer seguir? O problema nosso é que a gente admira, mas parece que não vê os resultados de quem escolhe servir a Deus, porque haverá luta. Tem gente aqui no capítulo 11 que nem tocado vai ser, e da fraqueza vai tirar força e vai vencer as batalhas da vida, mas outros vão enfrentar covas, fornalhas. Meu Deus do céu, a fé assusta, mas ela já está aqui. E quando eu precisar dela, a fé vem. Já notou isso? Você diz que não tem fé, que não tem fé, que não tem fé, mas quando está apertado, a fé, ela está aí. Ela não é colocada, ela já está aí se você tem Jesus Cristo. Então, meus irmãos, olha para o texto, olha a forma, primeiro eu deixo os embaraços e os pecados. Todo dia tem que pregar contra pecado, irmão, porque todo dia tem um pecado querendo atrapalhar a gente ir para o céu. Mas eu não pratico pecado todo dia não, pastor. Glória a Deus, e nós não devemos praticar não, mas vai ter o dia que você vai errar. Então o dia que você errou, a palavra vai te curar, e vai provocar arrependimento. E o dia que você não errou, a palavra será uma vacina, que vai te imunizar contra o pecado. Então ame as palavras de alerta e que nos acorda. Ok? Versículo 2, partindo para o encerramento. Versículo 2, como que eu faço isso no versículo 1? Deixando o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, e correndo a carreira que me está proposta. Agora ele vai dizer, mas fazendo o que mais? Primeira coisa, como que eu vou chegar onde eu preciso chegar? Resposta,
Por que olhando para Jesus? Aí vem as perguntas, são regras de hermenêutica, certo? Quando, como, por quê, etc, etc, para você entender o texto. Por que olhando para Jesus? Porque Jesus chegou. E ele abriu a porta. Eu falo e arrepio. Ele abriu a porta, ele já pegou a chave e já abriu a porta da salvação. Te canave arabia sobia. De calaim raço que mais. É por isso que ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê, Jesus? Eu venci. Olha para mim, eu venci. Por que ele foi levantado na cruz? E o contexto de João 3, convém que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente foi levantada no deserto, porque quem olhava para a serpente de bronze lá no deserto, era curado das picadas das serpentes, por causa do pecado que estava lá. Então eles olhavam e tal. Depois que fizeram da serpente um ídolo, mandou tirar Neustã, mandou pôr por terra, e porque Deus não aprova idolatria. Mas Deus estava dando um exemplo, e que Jesus ia usar ele lá na frente, dizendo, olha, eu vou ser levantado, convém que um filho do homem seja levantado na cruz. E o que ele está dizendo? Olha para ele e vivereis, olha para ele e sereis curado, olha para ele e vencereis, olha para ele e sereis renovados. Quer olhar para Jesus nessa manhã? E olhar para Jesus, ele manda fixar em algo dentro desse texto. O universo bíblico nos leva a muitas outras coisas, mas dentro desse texto, ele diz, olhando para Jesus, porque ele é alguma coisa para nós. O que diz aí o texto? Ele é autor e consumador da fé. Outra expressão diz... Tem outra expressão aí na Bíblia? Além de autor e consumador, tem alguém que tem outra expressão? Autor e consumador. É o mesmo texto, né? Tem outra versão, outra palavra diferente aí nesse texto? Porque é autor, é ele, começa nele, ele é o princípio da verdadeira fé. Se fizeram isso com lenho verde, se fizeram isso com Jesus e com nós, conosco, sabe aquele negócio de olhar para as pisadas de Jesus, por onde ele passou? Ele falou para nós, olha, eu já tomei a minha cruz, agora toma a de vocês. Cada um deve tomar. E que jeito? Negando-se a si mesmo. Por quê? Porque Jesus negou-se a si mesmo e tomou forma de homem. Foi até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Olha para Jesus, olha para a fé de Jesus. Por isso que Paulo diz que vai vencer, 2:20 a 22 de Gálatas, Paulo diz que vai vencer, que jeito? Na fé do Filho de Deus. Ele é o autor dessa fé verdadeira. Uma fé que jamais desiste, uma fé que jamais deixa de amar, uma fé que jamais deixa de perdoar, uma fé que sendo injuriado não injuriava, sendo injustiçado não injustiçava. É hora de voltarmos para o autor da fé e para o tipo de fé desse autor. É ele que escreveu essa fé, é ele que chamou à existência essa fé, é a fé no Filho de Deus e a fé do Filho de Deus. Então, ele é o autor e ele é o início dela e o fim dela. E ele é o alfa e ômega. Em Jesus vivendo cada dia. E aí eu tenho, doce harmonia, paz inaudita, doce paz, Ele me traz. E esse é o problema sério nosso. A gente se distancia da fé do Filho de Deus. A fé dele me leva para Ele. Me leva para Ele na eternidade, me leva para Ele para fazer o que Ele faria no meu contexto de vida. Por isso o Espírito Santo forma Cristo em nós, e por isso somos imitadores de Cristo como filhos amados. Consegue entender?
Agora, alguém pudesse agora interromper o pastor e dizer: pastor, por favor, eu estou longe disso. Parece que eu também estou, meu irmão. Mas vamos nos achegar? Vamos nos ajudar? Vamos pegar nos ombros uns dos outros? Vamos levar as cargas uns dos outros? Ninguém fica para trás. Você entende essa expressão? Não é hora de odiar, é hora de amar. Não é hora de perseguir, é hora de abençoar. Oh, se a igreja entendesse. Eu sei que é muito difícil, mas porque nós nos distanciamos tanto que já não dá para ouvir a voz do Senhor. Mas esta é uma manhã que podemos recobrar a fé no Filho de Deus e a fé do Filho de Deus, com convicção, com certeza e com testemunho. Estes se tornaram testemunhos porque tiveram a fé, tiveram a convicção, estavam dispostos a até morrer por esta fé. Por isso que hoje estes seriam chamados de fanáticos, porque o nosso conceito mudou bastante, mas nas suas épocas foram chamados de heróis da fé. Heróis da fé. E nós vamos vê-los, se permanecermos fiéis, nós vamos vê-los todos na cidade que eles almejaram. Então, esta fé, diga comigo, esta fé é diferente. Abra a boquinha, você que não abriu, participa, fala, essa fé é diferente. Então, olhando sempre para o que ele faria, o que ele seria, a reação dele, o jeito dele, o amor dele, a misericórdia dele. Ele já nos deu o mandamento. Ele falou assim: eu vos dou um novo mandamento. Antes das palavras finais, parece que o mandamento é o antigo mesmo, de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Amarás, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e esse mandamento está lá no Êxodo 20, mas ele falou: um novo mandamento vos. Aí ele fala: que vos ameis uns aos outros. Já não está lá no Êxodo 20? Está. Mas aí ele conclui: assim como eu vos amei. Referência agora é Jesus. É amar como ele amou. Na época que eu vivia perdido da vida, de vez em quando ia na católica, tinha uma música do Padre Zezinho que dizia: amar como Jesus amou. É isso que a gente tem que fazer. Agir como Jesus agia, sentir o que Jesus sentia, fazer o que Jesus faria. Aí cada dia as mudanças viriam. Porque quem agrada a Deus, tem de Deus toda a graça. Amém? Não é compra, é prazer de fazer, e aí as coisas acontecem. Então diga, essa fé é diferente. Diga, ela me leva a fazer sempre para Deus. Tudo que você for fazer é para Deus. Eu amo Ele, eu vou morar com Ele, eu sou dele, Ele é tudo para mim. Jesus Cristo é... Você tem prazer de cantar isso? Jesus Cristo é tudo para mim. Guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Diga, esta fé não preocupa-me se estarei bem. Ela me preocupa se farei bem. Nós hoje defendemos tanto nós que o negócio é se me fez bem. Não, o negócio da preocupação de quem tem essa fé, se Deus foi glorificado no que fez, se Ele fez bem para isso.
Diga, ela se alegra quando o sacrifício é maior, quando a dor é maior, se estamos fazendo algo para o Senhor. Eu lembro do testemunho do pastor José Marques. Ele era garçom numa churrascaria, uma das melhores churrascarias lá da região na época, e ele jejuava todo dia até as 18 horas, e ele era garçom da churrascaria. Irmão, você já viu o cheiro de carne assada quando você está de jejum? Aquilo é uma coisa de doido. E ele pegava todo tipo de carne servindo as pessoas, põe esse aqui, põe aquele ali. E aí ele dizia no final, aí alguém dizia, mas rapaz, como é que você consegue? Ele disse, o sacrifício fica melhor. Quando a fé está em nós, quanto mais for para Deus, o que acontecer é melhor se for maior. Por isso que Davi vai dizer a Araúna, não vou dar nada para o meu Deus que não me custe algo. Tem que custar. E às vezes servir a Deus é sacrifício diário, sim ou não? Dói o dia todo, mas é para Jesus e vai ter uma recompensa. E quem tem essa fé, alegra. Não é que é masoquista não, irmão, a gente quer não ter nada de dor, mas se tem e é por causa do Senhor, louvado seja Deus. Por isso que o escritor dos Hebreus vai dizer, nós ainda não derramamos o nosso sangue. Então muita gente derramou o sangue por Jesus, nós ainda não derramamos o nosso, então está pouco. Por isso que Paulo disse, as aflições do agora não são para comparar com a glória do porvir, a glória que está reservada para nós, aleluia, no porvir. Diga, esta fé está sempre de olho em duas coisas, almas e céu. Eu quero ganhar almas, não sendo pastor, não tendo cargo nenhum, não estando em liderança nenhuma, consagração nenhuma, eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus. Tem esse desejo aí? Porque a fé verdadeira, ela me faz querer ganhar almas, e ela faz eu pensar no céu acima de qualquer coisa, almas e céu. A mulher samaritana estava lá implicando com Jesus, ironizando, quando ela bebe da água, ela sai procurando almas para levar até Jesus. Olha que diferença de situações. Então diga comigo, tudo o que acontece está ligando a uma só comparação, o porvir. Essa é a coisa que tem que estar. Eu quero. Eu não abro mão. Eu quero o porvir em Cristo Jesus. Eu quero estar naquela maravilhosa santa ceia que o Mestre amado vai estar ali vivo servindo. Fique sobre os pés. Diga, esta é a fé que coloca a palavra e a vontade de Deus. Esta é a fé que coloca a palavra e a vontade de Deus em primeiro lugar. A convicção desta fé não está primeiro em se eu vencerei. Não, ela está primeiro em se Jesus será glorificado. Onde Deus precisa destes heróis da fé? Que tem essa base maravilhosa, que está fortalecido, que sabe o que quer, está decidido e tomado pelas convicções. Ele precisa destes em dois lugares. Deus precisa destes dentro das igrejas, e Deus precisa destes fora nas igrejas. Nós aqui dentro, para nos unir
nos corrigir. Exortai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Estruturou. Agora vamos lá. Porque o mundo está clamando por heróis da fé. O mundo não quer ver heróis fazendo proezas e também nem está pedindo, escute, olhe para frente, e nem está pedindo que cure os seus paralíticos e sare os seus doentes, antes que a alma destes, escute, gritando por socorro e por salvação esteja. A alma do mundo clama, o clamor das almas perdidas está gritando nos ouvidos da igreja. A maioria não está ouvindo mesmo com o grito. É hora de fé que ouve a necessidade lá de fora. Mas este é um assunto para darmos sequência a este seminário. Alguém quer dar sequência? Então vamos lá. Vamos orar ao Senhor agora. Pastor, achei até bonito esse negócio aí da fé. Agora, o que eu faço, pastor? É hora de buscar a fé. Senhor, me dá essa fé. Me ajuda a chegar nela. Escute aqui. O diabo preste atenção, não conversa não, gente. Estou falando de coisa tão importante. É melhor você perder qualquer coisa que você tiver de perder agora, do que perder esse caminho de ter a fé que vai mudar a sua história. Escute, essa fé, meus irmãos, muitas vezes o diabo coloca na cabeça da pessoa, escuta, coloca na cabeça da pessoa, você vai virar fanático, você vai exagerar, o que o povo vai dizer, o que vão falar. Então você toma uma escolha, você quer o mundo? Se você não quer ser odiado, perseguido, escolha o mundo. Agora, você quer Deus? Você quer morar no céu? A fé que Deus vai lhe dar é justamente para isso. Será que o diabo tem razão em que você não queira essa fé? Expulsa ele no nome de Jesus. Deixa a fé que o Senhor tem para dar chegar até você e dominar a sua vida. Está entendendo ou não? Deixa essa fé dominar a sua vida. Ela não faz mal a ninguém. Ela mudou a minha história e mudou a história de muitos. E nós temos uma nuvem de testemunhas para olhar nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, confirma agora o milagre da fé. O milagre da fé. Confirma o milagre desta fé. A fé que é a certeza das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Esta fé que os antigos alcançaram, esta fé que nos faz crer que o mundo foi criado, os mundos foram criados e agora são sustentados pela palavra. A fé que nos faz testemunhas, a fé que nos faz alcançar a eternidade em Cristo. Senhor, eu lhe peço, derrama sobre nós a fé que uma vez é dada aos santos. Renova esta fé em nós, renova as convicções em nós, renova a certeza em nós, renova o nosso testemunho para a tua glória. Repacanás, Yamai, Covadaia. Ó Deus, os que levantam as mãos agora estão dizendo: eu quero esta fé. Os que levantam as mãos estão dizendo: eu quero esta fé. Arabacaxaia. E eu ministro fé para os que levantam as mãos agora. Eu ministro a fé
Aleluia, de Hebreus 11:1, Ganaste Adai a 3. Eu ministro esta fé. Alcança agora, você que está pela internet, receba esta fé, receba este mover, receba em nome do Senhor Jesus. Senhor, levanta heróis da fé. Quem recebe, aplaude o Senhor, diga amém, Jesus.